Boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando. Vamos aguardar só mais um pouquinho para começar os avisos da semana. Vocês estão me ouvindo? Dá para escutar? Dá um sinalzinho aí de legal se tá. Oi, Karina. Tá saindo som? Oi, Vivi. Ah, então tá. Tem som. Oi, Silvinha. Obrigada, gente. Boa tarde. Acho que já posso começar os avisos. Oi, Su. Oi, Elo. Oi, Lúcia. Obrigada, Su. Boa tarde, Lúcia. Gente, eu já vou começar com os avisos da semana. Aí depois... Obrigada, Lúcia. E aí depois nós já passamos... Eu já chamo a Shirley e entrego palestra para ela, ok? Já estamos com mais de 30 pessoas. Já dá para começar os avisos da semana. Bom... Vamos lá. Divulgue nossas lives. Elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30, às terças-feiras, às 14h e às 19h30, aos sábados e domingos, às 10 horas, com transmissão pelo Instagram. E agora estamos tendo também uma live semanal transmitida somente pelo YouTube e Facebook, sempre com um convidado. Hoje a palestrante é a Cida Mello e o tema A Fé do Tamanho do Grão de Mostarda. Não perca! É importante relembrar que essas lives especiais não serão transmitidas pelo Instagram. Todas as nossas lives ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Então é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mais do que nunca, o Evangelho deve ser sem fronteiras. Deixa eu mudar a imagem. Estamos precisando de voluntários digitadores para as notas fiscais da campanha de arrecadação Minha Urna Faz o Bem. Se você deseja ser voluntário digitador, procure nas nossas redes sociais o banner com todas as informações. É uma oportunidade de nos ajudar nesse desafio e participar doando algo de si mesmo em favor de nossa obra social. Como estamos na fase vermelha, o Mercalar está temporariamente fechado, mas continuamos precisando muito de doações, principalmente de brinquedos, roupas de cama, mesa e banho e utensílios domésticos. Agora elas devem ser entregues no A Caminho da Luz, respeitando os horários de plantões. O nosso Caminho da Luz continua com os plantões para assuntos administrativos e livraria de segunda a sexta, das 9 às 17 horas.
e aos sábados das 9 às 15 horas. Uma novidade muito legal é que agora nossa livraria está abrindo também aos sábados. Estamos com novos títulos, inclusive o novo lançamento do Divaldo Franco, sobre a transição planetária. E temos os livros do Haroldo Dutra Dias também, além dos clássicos. Traga seus filhos para a evangelização infantil EGCAL. Hoje, virtualmente, todos os sábados, às 9. Turmas com idades entre 6 e 19 anos. E para maiores informações, acessem o Facebook do Evangeluz, A Caminho da Luz. Desde o mês de fevereiro... Deixa eu ver, achei. Desde o mês de fevereiro, nós retomamos as atividades de orientação, agora com o nome de Acolhimento Fraterno. Acontece de forma virtual e precisa ser agendado com antecedência pelo WhatsApp, somente por mensagem. O número é 11 99421 7797. 11 99421 7797. Agora eu vou procurar a Shirley. Ela já tá aqui. Para me acompanhar já na live. Na live não. Na prece. Oi, Shirley. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Cheguei rápido, nem peguei trânsito. Eu acho que a internet, esse horário é mais fácil, né? Ela é mais... Deve ser mais livre, né? Eu acho que mudou alguma coisa, porque sempre eu tinha que aceitar. Eu não aceitei nada, já entrei. Já foi. Tá bom. Shirley, eu vou colocar o hino da casa, nossa música, eu continuo com a prece e você já pode começar com sua palestra, ok? Tudo bem. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Me avisa se o som estiver muito alto, alguma coisa assim. Mesmo pedir, que hoje recebo a sorrir, dá-me amor pra poder repartir com aqueles que venham buscar, que a esperança nos faça sorrir, na alegria de lhe encontrar, que a esperança nos faça sorrir. Caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Esta paz que encontrei em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a este caminho chegar, quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar, dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar, dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só ao caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor.
encontramos Jesus com trabalho e amor. Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a essa pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco agora e sempre. Graças a Deus. Nesse momento, vamos envolver a palestrante Shirley de hoje com muita luz. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela companhia. O meu som também está bom? Está dando para ouvir? Então, amigos, o tema de hoje que nós vamos refletir, ele se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais propriamente dito, o item 8, que é a parentela espiritual e a parentela corporal. A família corporal e a família espiritual. Nós sabemos, né, que não é exatamente os laços consanguíneos, os laços de sangue que vai, assim, necessariamente fortalecer os laços espirituais. Mas que, acima de tudo, são os laços do entendimento, da harmonia, da simpatia. Haja vista, né, que não é exatamente os pais, não são os pais que criam os espíritos. Através dos pais, há uma porção, né, de matéria do pai, uma porção da matéria física da mãe, que vem propiciar a formação de um novo corpo e de maneira que o espírito vai aí poder fazer a sua nova encarnação. Então, o espírito, ele já existia muito antes do corpo, muito antes desta encarnação. Aliás, o espírito existe muito antes da nossa primeira encarnação, não é? Muito embora o pai, a mãe, não criou o espírito, mas o pai e a mãe recebem essa oportunidade de trabalho, essa dádiva de ter o filho, mesmo que não tenha sido pai biológico, né? Não importa. E há um dever muito grande para os pais, a fim de fazer com que esse espírito que veio habitar esse seio familiar progrida, que ele cresça, que ele desenvolva, tanto intelectualmente quanto moralmente. Aí então nós vamos
se preocupar, né, as atribuições de dar a boa alimentação, a boa proteção, acima de tudo, a boa educação e também a boa instrução. Bem, uma parte dos espíritos que se encarnam numa mesma família, principalmente ali, aquele agrupamento mais próximo, são de espíritos simpáticos, que já desenvolveram uma experiência juntos, que eles já têm assim uma certa harmonia entre eles. Porém, existe uma outra parte que essas famílias são compostas justamente por espíritos que também já viveram juntos em outras etapas, já tiveram experiências, porém são assim antagônicos, são antipáticos. E aí, o que vai apresentar nessas famílias? Muitas divergências, muitos conflitos, muita dificuldade na convivência do dia a dia. Mas há também aquele outro agrupamento familiar que os espíritos são espíritos afins, harmônicos, que têm os mesmos propósitos do bem, que estão ali dispostos sempre ao trabalho de todos os dias para o progresso, e que nessas famílias harmônicas, Deus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, Ele permite que seja ali inseridos um ou alguns espíritos que não faziam parte dessa harmonia, dessa simpatia anterior, com o objetivo, ao mesmo tempo que ele faz exercitar aquele grupo que já conquistou a harmonia, o amor os laços de amor entre eles, mas esse espírito ou esses espíritos que chegaram ali naquele grupo familiar um pouco mais atrasados no grau de evolução, ele tenha também a possibilidade de receber esse amor, esse carinho, esse entendimento, esse pulso firme na educação, esses bons exemplos, de maneira que ele tenha uma grande possibilidade de crescer, de evoluir e de aprender. Então, os verdadeiros laços da família são os laços espirituais, não os laços consanguíneos da família encarnada. Muito embora, como nós já falamos, nós podemos ter uma família que já estamos ali nos laços consanguíneos, mas também já desenvolvemos naquele agrupamento familiar os laços da simpatia, da comunhão de pensamento, não é verdade? Então, o que a gente vê também, que o Evangelho nos diz, mas que a gente pode observar conosco mesmo, no dia a dia, há dois irmãos que podem ser mais irmãos espiritualmente falando do que pela consanguinidade. Pessoas que não são parentes, que não fazem parte da família, mas se atraem, se procuram, formam ali grandes amizades, um dá apoio ao outro, aconselhamento e tantos outros fatores positivos, né? Assim sendo, nós vamos concluir então que há dois tipos de família. As famílias com os laços espirituais que são duráveis, que eles se fortalecem ao passar do tempo, que vai se perpetuando através dos tempos e no plano espiritual. Essa família espiritual, ela só tende a se ampliar.
Temos também as famílias pelos laços corporais. Quando é somente pelos laços corporais, essas famílias são frágeis e elas se dissolvem, mesmo da mesma maneira como se dissolvem os nossos corpos materiais. Muitas vezes até continuam morando sob o mesmo teto, mas não se entendem, muitas vezes deixam de se conversar, desejam um ao outro sentimento de vingança, ódio e muitas vezes desertam da família, né? Essas famílias são aquelas que ali se compõem seres mais antagônicos, as suas ligações são apenas pelos laços consanguíneos. E nós olhando então esses dois tipos de família, a família espiritual e a família corporal, que nós vamos compreender, justificar, entender aquela fala de Jesus naquele momento quando ele está pregando e os companheiros avisam que estão ali do lado de fora, seus irmãos e sua mãe. E ele então pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para toda aquela multidão, ele diz: eis minha mãe, eis meus irmãos. Por quê? Todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. E assim nós também, olhando alguns livros de Emmanuel, ele fala em torno da família, da parentela, dos pais, dos filhos, dos cônjuges, em muitos livros, né? E nós separamos aqui um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 62, e nós vamos ler um trechinho. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Dois conceitos. Acabou a luz aqui e voltou. Por isso acho que deu uma travada, né? Deu, mas para mim voltou. Então, deu aquela piscada na luz, acabou e voltou. Adeus. Então ele continua: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Então, família constituiria o símbolo dos laços eternos do amor, enquanto que parentela significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. A família, então, ele quer dizer aqui, é a
nós podemos, então, se estamos hoje numa família, que somos ainda, né, nesse conceito de parentela, vamos nos esforçar para desenvolver esse amor, para que no dia de amanhã possamos, então, esse mesmo agrupamento familiar ser inserido no conceito de família. E nós vamos aqui observando também, lá no nosso lar, no capítulo 20, quando Dona Laura, conversando com André Luiz, noções de lar, Dona Laura aconselhava muito, conversava muito com André Luiz, né? E nessas conversações, aí no capítulo 20, ela vem a esclarecer que no atual momento que nós passamos aqui no planeta, o número de casamentos, de uniões, de matrimônios, ele é muito reduzido, daqueles que se formam pelas almas irmãs, pelas almas afins. Ela diz que a esmagadora maioria é composta por resgate, que na verdade esse maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob as algemas. Mas aí nesse momento eu pensei, eu estou achando que o cupido existe, porque na época do namoro, né, sempre achamos que encontramos a nossa alma gêmea, mas muitas vezes é um desafio. E tudo aquilo é um momento preparatório, justamente para nos fortalecer, formar aquele lar e se manter ali firme e forte. Mas estamos ainda em desenvolvimento. Podemos aqui estar num agrupamento que inicialmente foi de almas algemadas, mas vai passando o tempo e a gente vai se burilando e vamos aí nos tornando almas afins. Emmanuel, ele é muito sábio e ele nos pede, mesmo que sejamos então aí essa família de almas algemadas, ele nos diz que devemos seguir em frente com alegria. Então, eu vou ler mais um pedacinho aqui, agora do Fonte Viva, da lição 156, que ele diz: parentes, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos solver nossas dívidas para com a humanidade. Às vezes a gente tem um pensamento pequeno, parece que a gente tem, às vezes, um débito que só é com o outro. Mas veja bem, fica claro aqui que toda vez que nós tenhamos um débito para com o outro, para com alguém, nós temos também um débito para com a humanidade. Haja vista que todos estamos entrelaçados, né? Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Então, que nós nos encorajemos, que angariamos recursos, não vamos jogar a toalha, abandonar o nosso campo de batalha. Vamos seguir em frente, não é? E toda a família terrena, todo agrupamento que está aqui encarnado no momento, ele tem por objetivo ir se transformando. Essa família material, ela tem por objetivo ir se transformando,
de maneira que a nossa família espiritual vai ficando cada vez maior, porque nós vamos transformando esse conjunto familiar do presente em família espiritual. Então, esse grupo de família espiritual, ele jamais diminui, ele só tende a crescer. E nós vamos crescendo, ampliando, até conseguirmos realmente fazermos parte, conquistarmos ali toda a família de Jesus. Um dia chegaremos lá, com certeza. E nós vamos observando, assim, alguns exemplos que nós temos, há muito nas psicografias de Chico, de Divaldo e tantos outros, quantos familiares espirituais que temos e não sabemos, né? Não percebemos, mas todos nós temos. E lembrando do livro Nosso Lar, nós vamos lembrando ali da mãe de Nosso Lar, do André Luiz, mas também nós vamos, quase a gente não fala muito, mas vamos lembrar, ali naquele conjunto familiar de André Luiz, quando ele está no plano espiritual junto de sua mãe, que ela vem trazer as notícias da família desencarnada, ela comenta que Luísa é uma irmã de André Luiz que desencarnou quando ele era pequenino. Então, Luísa, do plano espiritual, já trabalhava muito ajudando a mãe de André Luiz enquanto ainda estava encarnada. Nós não conseguimos compreender, para nós é muito difícil a separação de um filho, mas que fica aqui gravado, olha essa questão da Luísa, que com certeza a mãe de André Luiz, enquanto encarnada, passou pela dor da separação dessa filha tão pequena também, mas que de lá do plano espiritual continuou a trabalhar em prol da família. E a mãe de André Luiz então conta que Luísa a ajudou logo após que ela desencarnou. Luísa é seu braço direito na espiritualidade, ajudando muito duas irmãs de André Luiz, que se encontram ainda no umbral, muito embora desencarnaram antes de André Luiz. Também Luísa ajudou muito ao pai de André Luiz, em conjunto com a mãe de André Luiz, que ainda se encontra no umbral. E a mãe de André Luiz ainda diz: os nossos familiares estão numa situação tal na Terra que Luísa reencarnou novamente há poucos dias, mas é como um ato heróico para ajudar a todos aqueles que lá se encontram. Então veja, as famílias espirituais, elas não se separam, os laços já estão formados. Nós vamos lembrando também a abnegação da mãe de André Luiz quando programa a sua próxima reencarnação, onde na futura encarnação ela ia receber o mesmo marido que se encontrava ainda no umbral, que ele, por caminhos tortuosos fora do lar, angariou para si espíritos obsessores. Então, na verdade, eram duas de suas amantes, que estavam ali ainda jungidas a ele mentalmente no umbral. Então, a mãe de André Luiz, espírito esclarecido e abnegado, programa a sua próxima família, tendo o mesmo marido, para ajudar esse espírito. E
irá receber também como filhas essas duas ex-amantes, com o intuito de ajudá-las. Em um dado momento, André Luiz diz, mas diz uma palavra pejorativa se relacionando a elas, e ela diz, filho, não diga isso, elas são espíritos doentes, ignorantes, são filhas do mesmo pai. Vamos lembrando também, a maioria de nós aqui, pelo menos que eu acho que estão ouvindo a live, uma boa parte, também já leu Libertação. Quanto sacrifício, quanto empenho de um espírito que já estava em graus mais iluminados, se esforça para ajudar um filho querido. Matilde ajudando Gregório. Aqueles que leram vão se recordar. Também, no livro Obreiros da Vida Eterna, Zenóbia, que era dirigente da Casa Transitória de Fabiano, no plano espiritual. O livro também nos mostra quanto empenho, quanto sacrifício para ajudar um irmão a quem Zenóbia muito devia, o padre Domênico. Também no livro Renúncia, agora de Emmanuel, Alcione, quanto também a obra nos traz, elucidando tanto empenho, tanto sacrifício, em benefício de um ser tão amado de seu coração, que ela jamais desistiu. Então, nós também temos esses seres queridos que estão velando por nós, seres que nos amam, que nos acompanham. Por mais que nós podemos nos julgar imperfeito, nós temos esses irmãos lutando por nós. Pensando numa família grandiosa, numa família um pouco maior, nós estamos pensando no nosso país, pensando no Brasil. E nós temos também um espírito grandioso, que é o dirigente do nosso país, que zela por nós, que se esforça, que com certeza angaria equipes e mais equipes de batalhadores, de trabalhadores, a fim de que o Brasil cresça no bem, de que cada um de nós se sinta fortalecido para seguir em frente. E da mesma maneira, como não dizer daquele outro irmão, que eu tenho certeza que todos nós, em um momento ou outro, já oramos a ele, já suplicamos a ele, Dr. Bezerra de Menezes. E então eu quero trazer aqui um ocorrido, né, que aconteceu há algum tempo. No dia 11 de abril de 1950, na espiritualidade, numa região próxima à Terra, num teatro, um anfiteatro imenso, ali haveria uma comemoração, uma festividade, e para essa festividade haveriam muitos convidados, em torno de 5.000 convidados, e eis que então essa homenagem era para Dr. Bezerra de Menezes, que completaria 50 anos do seu desencarne. Mas não era apenas do seu desencarne, era 50 anos de trabalho ininterrupto na espiritualidade em benefício de nós, brasileiros. Então, Dr. Bezerra chega, ali já tinha mais de 5.000 convidados e deveria participar ali. Espíritos, autoridades abnegadas moralmente, encarnadas e desencarnadas. Dr. Bezerra, então, é levado à mesa presidencial. E quem está ali presidindo a mesa é o anjo Ismael. E assim, meio que, diante de tantas falas e tudo mais, Leon Denis é o orador daquele momento. E ele, então, começa o seu discurso em nome de todos
todos os espíritas do mundo. E ele discursou ali sobre a abnegação de Dr. Bezerra como médico dos pobres e também com os 50 anos de desencarnados desse trabalho ininterrupto. Depois de Leon Denis, assumiu ali a tribuna Manuel Viana de Carvalho, e ali também ele agradece, enaltece Dr. Bezerra de Menezes e agradece a Deus a honra de ter nascido também no Ceará e em terras brasileiras. E nesse momento, então, Dr. Bezerra levanta-se humildemente e ele, então, ele declara que aquelas homenagens, ele não faz jus, ele não merece aquelas homenagens, mas que ele iria transferir todas essas homenagens a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, que todos sabemos que Dr. Bezerra era devoto. E ele diz que é por ser ela a Rainha dos Anjos. E nesse instante, então, ouve-se um canto de um coral imenso. Parece que aquilo vinha de longe, mas era uma beleza que não se tem palavras. E eis que então, diante daquele grupo de espíritos angelicais, se apresenta uma jovem. E Divaldo ainda diz que ela, flutuando no ar, ela desce através de uma escada luminosa com tonalidades azuis. Era Celina, a mensageira da Mãe Santíssima, e ela traz em suas mãos um grande pergaminho, e ela ali chega e começa a ler. Então eu vou ler a mensagem para Dr. Bezerra de Menezes. A rosa mística de Nazaré, Mãe Santíssima do Galileu Nazareno, manda dizer-te que cumpriste a tua tarefa nas terras brasileiras e que agora, 50 anos depois dos seus trabalhos ininterruptos, faz jus a escolheres dentro do sistema solar a região em que desejas habitar. Nesse momento, Dr. Bezerra, envolvido em muita emoção, ele responde a Celina: Celina, minha filha, informe a Rainha dos Anjos que este servo humílimo, que tanto a ama, reconhece não ter o menor mérito para um destaque desta natureza. Se me fosse possível pedir algo, se estivesse a mim concedido o direito de algo suplicar, eu rogaria à Mãe de Jesus que me concedesse a honra de continuar no silêncio da noite brasileira, confortando as almas que se perdem na escuridão da ignorância. E mais, enquanto houvesse algum espírito chorando nas terras do Cruzeiro, abençoada pela estrela de Magalhães, eu preferiria continuar o trabalho de servidor humílimo, homenageando-a e a seu filho inovidável. Mais uma vez, emoções que invadiam ali aquele ambiente, energias salutares, eflúvios, pétalas de flores em forma de luzes, desciam, banhavam a todos, e foi nesse instante que a mão apareceu ali, uma mão fluídica, tecida por tecidos luminosos, fluidos luminosos, uma mão imensa se fez presente e escreveu no horizonte infinito e poente daquele lugar
Bezerra de Menezes, eu te autorizo a continuardes nas terras do Brasil. Maria. E Divaldo então nos conta que quando Dr. Bezerra de Menezes completou 100 anos do seu desencarne, houve também uma comemoração, uma homenagem, mas ela teve umas tonalidades um pouco diferentes. E Dr. Bezerra, ele já era um representante das orientações de Jesus, ele já era um líder cristão em todo o nosso planeta, principalmente através de mensagens, de médiuns brasileiros que estão por aí espalhados pelo mundo. E aí, quando ele completou os 100 anos do seu desencarne, ele então fez o pedido que ele então pudesse ao menos permanecer aqui, ficar nas sombras que envolvem o planeta terrestre. Hoje, né, já fazem 120 anos que Dr. Bezerra continua a trabalhar por nós, por todos nós que aqui estamos. Quantas vezes a ele suplicamos, quanto a ele agradecemos, não é? E o Divaldo nos informa que nos dias que correm, Dr. Bezerra de Menezes, ele está à frente de uma equipe em torno de 10 mil médicos desencarnados, ajudando, orientando em todo o nosso planeta terrestre. Então, tudo isso faz com que nós temos que renovar as nossas esperanças, por mais dificultoso, por mais que sejam os nossos desafios, eles ainda são pequenos demais para que nós abandonemos a nossa batalha. Nós temos que seguir sempre em frente. E nesse pensamento, lembrando de toda essa espiritualidade maior, é que eu gostaria muito de louvar a Deus, nosso Pai, louvar a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, louvar a Mãe Santíssima, aquela que sustenta todas as mães, aquela que sustenta todos os filhos. Nós louvamos também a Dr. Bezerra de Menezes, louvamos também a todas as equipes espirituais que atuam a nosso favor, em todos os locais, em todos os lugares. Queremos louvar imensamente a todos os trabalhadores amigos do Centro Espírita Caminho da Luz, amigos espirituais, amigos encarnados. Obrigada, Deus de infinita bondade, por toda essa oportunidade. Obrigada pela encarnação presente. Estejam sempre conosco. Sabemos disso, que a espiritualidade não desiste de nós, mas nós sempre pedimos, não desista de nós, esteja sempre a nos fortalecer no nosso caminho. E nesse momento só há um sentimento de louvor e gratidão. Graças a Deus. É isso. Muito bonita, muito boas reflexões. E nesse momento difícil, né, que nós estamos atravessando, a gente não pode mesmo nunca deixar de agradecer o quanto a espiritualidade nos auxilia. Às vezes eu fico pensando e imaginando assim, o trabalho que eles estão tendo. Eu acho que a gente não consegue ter noção do tamanho, da grandiosidade que está sendo o trabalho da espiritualidade nesse momento. Se conseguirmos mantermos a nossa sintonia mais serena, a gente consegue perceber
e o auxílio que nós recebemos todos os dias. Eu tenho presenciado muito isso, estou atravessando uma fase que é difícil, mas estou me mantendo muito firme e eu tenho certeza que é por causa das lives, de entrar em contato com a espiritualidade, elas nos fortalecem, estabilizam. E você terminou a palestra de um modo muito bonito, Shirley. Parabéns. Pois é, isso é a presença da espiritualidade. Com certeza. Então sempre junto a nós, né? Eu vou passar para o encerramento das vibrações, pedir para que todos peguem suas águas. Sabe o que eu vou te pedir, Shirley? Tem como você diminuir um pouco o seu som? Que eu tô achando que minha voz tá dando eco. Ai, vê agora se... Acidentes de percurso. Bom, a luz até voltou, né? Aqui Voltou. A energia aquela hora. Tá bom, vamos reclamar não. Vamos começar para o encerramento, para dar tempo de fazer tudo com tranquilidade. Acho que diminuiu o eco, né? Para mim, eu estou ouvindo bem, eu não consegui perceber. Tá. Então vamos lá, vamos abrir pegar nossas garrafas d'água. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nestes locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor, pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo,
Que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com o Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física, mental e espiritualmente. Que os benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Vamos terminar com o Pai Nosso? Vamos colocar o Pai Nosso agora. E obrigada, Shirley, por me acompanhar. Obrigada a você. Obrigada a todos. Hoje. Obrigada a todos. E eu vou colocar o Pai Nosso e eu acredito que vai encerrar enquanto nós estivermos escutando o Pai Nosso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de trabalho. Boa tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor dela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Boa tarde. Obrigada, Shirley. Obrigada a você. Abraço a todos. Isso.
Ah, não podemos esquecer que tem hoje hoje é no Facebook, Hoje é no YouTube. Isso, a palestra especial, tá bom? Boa da tarde. Cida Mello. Obrigada.